Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o nosso módulo Engenharia da Santidade. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é isso, tanto este como os outros vídeos que nós estamos fazendo dessa playlist, eles são um complemento da nossa formação sobre a Engenharia da Santidade. Mas como esse assunto nós vamos tratar hoje, ele é de caráter universal e é um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual, eu acho que eu vou botar ele no meu canal pessoal também, chamado Catolicando. Se você não conhece, desse lado ou desse aqui, não lembro. Mas enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo. Primeiro, para começar esse vídeo, eu vou falar o que não é santidade. Primeira coisa que não é santidade, não pecar. Olha, não pecar é importante, mas se você não peca, não quer dizer que você seja santo. É porque é aquele caso, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu vou à missa todo domingo, eu sou santo. Não, você não é santo. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm essa visão sobre santidade. Se você não peca, se você não mata, se você não vai em festa, se você não se droga, se você não bebe, você é santo. Não, cara. Seria muito medíocre se isso fosse santidade. E para simplificar essa explicação que eu tenho que fazer sobre não pecar, é só falar o seguinte. Você está devendo 10 milhões para o banco. Digamos que cada vez que você peca, você fica devendo mais para o banco. Só que você conseguiu 10 milhões. Rapaz, 10 milhões, sou milionário. Você é rico por causa disso? Não, porque você já estava devendo 10 milhões. Agora, na verdade, você não tem nada. Agora você está zerado. Você ainda tem tudo pela frente para ser milionário. A lógica da santidade é a mesma. Você não pecar é o básico, é a primeira coisa, é o nível nada. Você ainda tem tudo pela frente para fazer. Próxima coisa que não é santidade. Você é uma pessoa bonitinha, modesta, que não fala nada, caladinho no seu canto. Ah, aquela pessoa que só fica assim, é tipo aqueles acólitos, né? Fica... Ah, é tão bonitinha aquela menina que usa saia, sei o quê. Nossa, ela não fala nada, ela fala um doce, ah, é uma santa. Não. Se você viu o nosso vídeo sobre temperamentos dos melancólicos, eu falei sobre isso. As aparências enganam. Ela pode ser uma pessoa que fica na dela, ela pode usar saia, vestir bem, ser modesta, ser bonita, não tá nada de errado nisso. Só que isso não significa que a pessoa é santa. As aparências enganam. Próxima coisa que não é santidade. Fazer muitas orações. Ah, você vê aquela pessoa rezando 3 horas seguidas. Ah, ele faz uma novena que daquele jeito. Nossa, ele ora no monte toda semana. Nossa, nossa, esse cara é santo. Não, isso não quer dizer que ele seja santo. Quer dizer que ele reza 3 horas seguidas. Não é fácil. Verdade, mas não significa que a pessoa é santa. Quando eu der uma definição, você vai entender o porquê. Só que a mesma coisa acontece com as penitências. Ah, o cara faz penitência todo dia, usa silício, faz 3 jejuns por semana, né? Anda com a pedra na língua, anda com pedra no sapato, dorme no chão. Ele vai pro frio, não leva blusa de frio. Ele vai pro CAC, só que ele fica todo molhado e não se limpa, não toma banho. Esse cara realmente faz muita penitência, hein? Esse cara é muito penitente, ele deve ser santo. Mesma coisa. É importante fazer penitência? É. É importante rezar? É. Mas isso não significa que você é santo. Outra coisa, se aqueles caras mestre em latim, você recita a Bíblia em latim, você canta a missa em latim, é bonito pra caramba, mas alguém recitar a Bíblia em latim, cara, é top. Mas não significa que seja santo. Eu não sei se você já reparou, mas tudo que a gente falou até agora são virtudes. Não pecar, ser modesto, fazer penitência, rezar, recitar a missa em latim, tudo isso são virtudes, são coisas boas, mas não quer dizer que seja santo. E daqui a pouco eu dou a definição, você vai entender, só que eu quero dar um último exemplo que esse é um absurdo. Não é santidade viver como um pecador. E o que eu quero dizer com pecador, quando você joga uma pedra em mim? Pecador é aquela pessoa que faz do pecado um projeto de vida. Tradução, vive em pecado mortal. Isso não faz o mínimo sentido ser santidade. Mas como as pessoas não sabem mais o que é santidade, qualquer coisa pode ser santidade. A pessoa tá lá em pecado, mas é santo, que lindo. Tá lá, ele é bonitinho, é modesto, ele faz penitência, reza, mas vive em pecado mortal. Santidade, né? Então hoje em dia a gente vive um absurdo que até gente que vive em pecado mortal parece santo. Porque a gente não tem uma definição clara do que é santidade. Eu vou dar uma definição agora, tá bom? Vamos para a definição então. Tá bom, Vitor? Me dá uma definição aí. Tá bom, vamos lá. Ser santo é configurar-se a Cristo, esvaziando-se de si próprio por amor a Deus. Não entendeu? Tá bom, vamos separar essa frase em 3 partes e a gente explica, tá ok? Primeira coisa, me configurar a Cristo. Aqui eu vou citar o versículo de Gálatas 2:20. Vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim.
Tá incompleto, eu sei, mas depois a gente fala sobre o versículo completo. Essa questão de se configurar a Cristo é, na verdade, o ponto que a gente mais nota em um santo. Você olha aquela pessoa, você sabe que ela é santa por causa desse ponto. Porque quando você olha aquela pessoa, não parece ser um ser humano normal, né? Ela não age como uma pessoa normal. Tem algo diferente ali. Porque no caminho de santidade, a pessoa começa a se configurar a Cristo. Ela e Cristo se tornam uma pessoa só. Ela começa a agir como Cristo, ser como Cristo. Aquela música do Padre Zezinho, se não me engano. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia. Olha a música completa, você vai entender. Então a pessoa começa a agir como o próprio Cristo. E como que ela faz isso? Se rendendo à vontade de Deus e esvaziando-se de si mesmo. Porque nós temos vontades próprias. Deus quer algo para nós e nós queremos outra coisa para nós. Então Deus quer nos amar, quer que nós sejamos amor e que nós correspondamos ao amor dele. Mas nós não queremos isso, nós queremos outras coisas, nós queremos nos divertir, nós queremos viver a vida, nós queremos ser radicais, isso e aquilo, blá 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 blá, e não nos conformamos com a vontade de Deus. Nós somos cheios de nós mesmos. E esse é um ponto que as pessoas não conseguem entender para viver a santidade. Você abre mão de tudo de si mesmo. Quando você quer ser santo, quando você é santo, Deus está no centro da sua vida. Como tem que estar, se não estiver pecado mortal. Ou você cometeu um pecado grave ou você está fazendo idolatria. Idolatrando alguma criatura ou algo do gênero. Mas não basta dar o centro para Deus, você dá tudo. Então até as mínimas coisas você dá para Deus. Você se configura totalmente a Cristo, até nas mínimas coisas. Mas muita calma nessa hora. Você esvaziar-se de si mesmo não significa que você vai deixar de gostar das coisas que você gosta, ou que você vai mudar o seu nome, ou fazer uma coisa desse tipo. Primeiro, você tem que abandonar os pecados, que pecado não é vontade de Deus, isso é óbvio, e as coisas que Deus vai te mostrando que Ele quer que você mude. E sim, aqui nesse ponto você tem que mudar suas vontades e coisas que você gosta. Abrindo mão de você mesmo, das suas vontades, do que você gosta, dos seus sonhos, dos seus planos, do que você quer para a sua vida, para que Deus faça o que Ele quer. E configurar-se a Cristo e esvaziar-se de si mesmo andam juntos. Vou fazer uma comparação, é como se configurar-se a Cristo é encher uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Só que tem um problema, a garrafa está cheia de água. Então primeiro você despeja a água para depois colocar a Coca. Então já vimos aqui 2 pontos importantes para ver um santo. Que é a questão dele estar configurado a Cristo, você vê as virtudes heróicas, vê a santidade da pessoa, vê que tem algo diferente e vê que ele é vazio de si mesmo. É até algo que você percebe a humildade da pessoa. Mas falta algo que junta tudo isso, que é amar a Deus com amor sobrenatural, que a gente dá o nome de caridade. Por que isso é importante? Se você viu esse outro vídeo que eu fiz a introdução do módulo, você deve ter percebido o momento que eu falei lá no final, que não basta fazer a coisa certa do jeito certo, tem que fazer pela razão certa. Então é aí que entra a caridade, para você fazer a coisa certa pela razão certa. E de longe a caridade é a maior das virtudes. Que é como diz a música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Porque, né, Renato Russo que fala isso, né? Não, São Paulo. Eu esqueci qual é a passagem que ele fala isso, mas eu vou deixar aqui no canto. Se você tiver ciência, inteligência, ser um gênio, um Albert Einstein, mas não tiver caridade, não tiver amor, não adianta nada. Você pode ser o cara mais inteligente, que prega bem, que faz a melhor fusão, que bota a mão na cabeça da pessoa e já cai no chão. Você pode falar bem da melhor forma possível, fazer o melhor vídeo, rezar de uma forma estrondosa. Se não tem amor, não vale nada. Porque Deus é amor e o amor está no centro de tudo. Então a caridade, o amor por Deus sobrenatural, virtude infusa que nós recebemos no batismo, é a alma da santidade. Quem fala isso não sou eu, é o Catecismo no número 826 que eu vou ler agora, rapidão. No parágrafo 826, o Catecismo fala o seguinte: a caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. Então, a caridade, o amor, é o centro de todas as coisas, da santidade, dos meios de santificação, seja você leigo, padre, religioso, bispo, papa, pai de família, leigo consagrado, tanto faz. O amor é o centro, ponto. É o amor que dá sentido a todas as coisas. O amor é como se fosse um molde, que você faz o formato e te conduz à finalidade, à santidade, que é amar a Deus e corresponder ao amor divino.
Mas se nós continuarmos, nós vamos ver que o catecismo ele cita um verso da autobiografia de Santa Teresinha. Ela diz o seguinte: compreendi que a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que, se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. Então, preciso falar mais alguma coisa? Entendido então o que é santidade? Configurar-me a Cristo, esvaziando-me de mim por amor a Deus? Tá bom, vamos continuar. O que é bom você saber sobre santidade? Primeira coisa, é Deus que te santifica. É bom falar isso porque hoje em dia tem muita pessoa que é autossuficiente, quer ser santo pelas próprias forças, quer fazer as coisas com as próprias forças. Eu consigo, eu vou, eu quero, eu posso. Não, não pode. Se você quer ser santo com as próprias forças, você vai falhar. Porque o que acontece? Nós somos feitos para amar a Deus. Correto. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Correto. Problema: pecado original. Adão e Eva estavam no paraíso, apareceu a serpente, seduziu a Eva, ela comeu do fruto proibido, deu o fruto proibido para Adão, ele comeu também, e estamos no mundo que estamos hoje. Ou seja, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, nós perdemos aquela ligação que tínhamos com Deus, e se você parar para pensar, religião significa religar, e naquele momento o homem perdeu as graças que tinha. E é claro, Deus continua mandando graça, mas o homem já estava em pecado e precisava de alguém para pagar os pecados que tinham cometido contra Deus. Por quê? Porque Deus é amor infinito. Uma ofensa a Deus é uma ofensa infinita. Como nós somos seres finitos, nós não vamos conseguir pagar essa dívida. Então alguém precisava pagar ela por nós. E quem poderia pagar uma dívida infinita por nós? Alguém que é infinito, ou seja, o próprio Deus. Então, enquanto ainda éramos inimigos, Deus mandou o seu Filho único para morrer por nós. E de fato, Cristo morreu por todos nós. E por causa de Cristo, da sua morte, nós podemos nos santificar, porque Ele abriu as portas do céu para nós de novo. E como é que nós aceitamos a salvação que Cristo nos trouxe? Pelo batismo. E para complementar aqui, eu vou citar o catecismo de novo no parágrafo 2813, que diz o seguinte: na água do batismo fomos lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Durante toda a nossa vida, nosso Pai nos chama à santidade, e já que é por Ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós santificação. Contribui para a sua glória e para a nossa vida o fato de seu nome ser santificado em nós e por nós. Essa é a urgência do nosso primeiro pedido. Aqui essa questão do primeiro pedido é porque o catecismo está falando da oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Mas primeiro vamos focar na primeira parte. Na água do batismo fomos lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então aqui já fica claro. Foi por Cristo, por causa de Cristo, que nós podemos ser salvos. E se só ser salvos já é por Cristo, agora imagina ser santos. Vai ser por causa de nós? Pô, a gente não consegue nem salvar nós mesmos. Como é que a gente vai se santificar, que é muito mais do que ser salvo? Eu não falei sobre isso ainda, eu vou falar daqui a pouco, pode ficar de boa. Então, pelo batismo, nós somos lavados dos nossos pecados. Se você pecou depois disso, é confissão, tá, fera? Mas aqui tá falando que nós já não fomos santificados por Cristo no batismo? Então, eu vou explicar essa questão. É o seguinte: quando você é batizado, você entra em estado de graça. Ou seja, você é amigo de Deus. Só que tem um porém aí. Você continua tendo concupiscências. Ou seja, você continua tendo tendências para o mal, para cometer pecados, a cometer a gula, a luxúria, a ira. E por que Deus não tirou isso? Para que você tenha que lutar. Porque se Deus no batismo tirasse todas as concupiscências, não tirasse todas as tentações, você não teria opções. E se você não tem opções, você não tem liberdade e você não é livre para amar. Entendeu por que Deus continua deixando você ter tentações? E ao invés dele tirar as tentações, o que tiraria a sua liberdade, e você não teria liberdade para amar a Deus, ele usa
a tentação para que você cresça. Então você sofre a tentação, você reza, você recebe graças e vencendo a tentação você recebe mais graças ainda. Mas voltando aqui, mesmo batizado nós temos essas tendências ruins. Eu queria focar bem num trechinho bem no final aqui desse parágrafo, que é o seguinte: o fato de seu nome ser santificado em nós e por nós. O que isso significa? Primeiro, quando Deus fala aqui de santificar o nome dele, santificado seja o vosso nome, aqui se trata não de fazer Deus mais santo. Deus já é o santo dos santos. Como é que a gente vai fazer ele mais santo? Aqui o sentido é estimativo, ou seja, tornar o nome dele sagrado, que ele seja adorado, que seja louvado, que ele seja reconhecido como Deus. Isso é santificar o nome de Deus aqui nesse sentido. E o catecismo fala que o nome de Deus ele é santificado em nós e por nós. Mas quando ele fala em nós, está falando da nossa vida pessoal. Quer dizer que Deus não quer nos deixar medíocres. Ele quer nos elevar e fazer da nossa vida um reflexo da sua vida divina. É isso que acontece quando você olha para um santo. Você olha reflexo de Deus nele. Ou aquela música do Monsenhor Jonas Abib, Eu Não Quero Só Dizer Amém, tem uma parte que ele fala, ele é o sol e eu só o reflexo. Mas você é reflexo de Deus. Os santos são reflexo da graça divina. Você olha e fala, meu Deus, não é possível. Isso não é humano, só pode ser divino. Você já parou a pensar que grande coisa é você ser mais do que você pode ser normalmente? Ficou meio estranho, né? Mas pensa comigo, se Deus viesse e te libertasse, pronto, você não tem mais pecado, você vai pro céu, mas você vai continuar medíocre, tá? Você não vai conseguir amar a Deus, você vai ser esse canalha pelo resto da sua vida. Seria muito ruim viver nessa situação. Deus te ama, mas você não consegue amar de volta, você não consegue fazer nada, você vai ter que ser um canalha pelo resto da vida. Seria algo muito ruim. Mas não, Deus quer fazer ele ser santificado em nós, ele quer nos amar e quer que nós correspondamos a esse amor. E quando você tem um amor que vai e que volta, tem um nome bem específico chamado amizade. Deus quer que nós sejamos amigos dele, quer que nós sejamos mudados por ele. Isso é uma coisa incrível da santidade. Não só que Deus abra as portas do céu para nós, mas que nós começamos a viver o céu na terra. E pegando esse gancho de falar sobre Deus ser glorificado em nós, eu vou falar de uma coisa chamada organismo sobrenatural para explicar a santidade, de fato, o que acontece. Tá bom, o que é organismo divino? Para falar do organismo divino, a gente tem que falar dos organismos que não são divinos. Então, para começar, o que é organismo? Essa linguagem ela é filosófica e teológica. O organismo é uma forma de vida que compõe um indivíduo. Para exemplificar, meu cachorro está aqui no chão aqui agora no meu pé, né? Ela é um animal. Então ela tem um organismo chamado organismo animal. O que é esse organismo animal? É aquilo que compõe a vida do animal, ou seja, o cachorro ele sente dor? Sente raiva? Sente fome? Sente sede? Sente sono? Sente alegria? Sente tristeza? Ele tem traumas? Tudo isso faz parte do seu organismo, da sua vida. Então essas coisas são parte do organismo que os animais têm. Mas você olha e fala assim, mas Vitor, a gente também sente fome, a gente também sente dor, a gente tem traumas, a gente tem sentimentos, como assim? É porque o ser humano ele não é formado só pelo organismo animal. É até uma forma bem simples de você achar isso. O organismo animal é tudo aquilo que nós temos em comum com os animais. A começar pelo corpo. Os animais têm corpo? Tem. Tem sentido? Tem. Eles sentem dor? Sim. Fome? Sim. A gente também sente, na verdade, muita fome, né? Sente sono, fraqueza, força, alegria, tristeza. Essas sensações cerebrais, o cérebro também faz parte do organismo animal, porque é um órgão. Tudo isso que nós temos em comum com os animais vem do nosso corpo. Mas cá entre nós, tem uma coisa em nós que os animais não têm, né? Porque o macaco pode até ter um pouco menos de massa encefálica que a gente, mas alguns gramas de massa cinzenta separam um animal que mal consegue falar direito, com um outro que constrói uma bomba atômica. Tem alguma coisa ali que não está batendo. E o que é isso que nós temos de diferente? Então isso nós chamamos de organismo humano. Em outras palavras, alma. Então tem algo no ser humano que os animais não têm, né? A gente chama isso de alma, e tem as faculdades que é a inteligência e a vontade, a sua capacidade de raciocinar, a sua vontade de ter decisões mesmo contra a sua vontade, mesmo que você esteja sentindo ruim, que esteja doendo, você consegue fazer aquilo. Mas enfim, isso é resumo, é questão de outro vídeo. Então, o que a gente veio falar aqui agora? Do organismo divino. Essas coisas que eu falei são as coisas que o ser humano tem como natureza. Qualquer ser humano, seja pagão, cristão, ateu, seja lá o que for, ele tem esses dois organismos, animal, o corpo, e o organismo humano, que é a alma.
normal, isso é natural nosso. Mas quando a gente fala de santidade, de vida na graça, a gente soma aí um organismo divino. Lembra, organismo, forma de vida. Então, o que é esse organismo divino? Se você ler O Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, você vai ver que ela fala no momento, nos primeiros capítulos, na verdade, ela fala que Deus habita em nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. É tão mais íntimo que nem a gente conhece o nosso íntimo. Mas quando nós estamos em pecado mortal, esse organismo sobrenatural ele está incompleto. É tipo um carro sem motor. Tem um carro, mas não tem motor, então não adianta nada, né? Mas como Santa Teresa não é teóloga, ela tem um outro jeito de explicar. Ela fala que o sol, Deus, o sol ilumina o nosso coração. Ilumina, mas o nosso coração está espesso de um pano negro, então a luz não entra. Essa é a comparação que Santa Teresa faz com as almas em pecado. Mas então, não tô entendendo o que você quer falar com isso. Tá bom, pensa comigo. O cachorro só tem organismo animal, né? Ó, cachorro não fala, né? Cachorro não anda com duas patas, ele não pensa, não faz cálculo, não faz engenharia, não faz curso superior, não faz nada disso, né? Isso é coisa de humano. Aí você vai no desenho animado e vê um cachorro falando. Ele raciocina, ele faz planos, ele faz cálculo, ele escreve. Não é normal de um cachorro fazer isso, né? Todo mundo concorda, né? Porque se aparecer um cachorro que fala, sai correndo. Então o cachorro que fala e faz essas coisas, ele está fazendo algo que é sobrenatural. É natural pra gente, mas para ele isso não é da natureza dele. Está sobre a natureza dele. Entendeu a comparação? E a mesma coisa acontece conosco. O ser humano é capaz de amar? É, humanamente é capaz de amar. É só ver um exemplo, pegar um pagão, uma mãe, um pai, que eles fazem pelos filhos. É um amor? É, embora às vezes muito imperfeito, né? Mas ainda é amor. Mas quando nós temos o amor habitado dentro da gente, a coisa muda. Organismo divino, Deus habita dentro de nós. Se você quiser procurar, chama inabitação trinitária. Mas enfim, Deus está dentro de nós como um amigo quando estamos em estado de graça. Ele começa a nos amar e nós podemos ser recíprocos. Nós podemos amar de volta com o amor que Ele nos dá, por meio do seu organismo sobrenatural. Porque Ele está dentro de você, Ele faz modificações na sua alma. Quando você está em estado de graça, sua alma é mudada por Deus. E quanto mais você santifica, mais cresce o organismo sobrenatural, maior é a mudança em você. Você começa a agir de forma sobrenatural. Então você começa a agir como Deus agiria. Amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E você pode olhar isso facinho, vendo a vida de qualquer santo. As histórias, você vê uma coisa, um santo fez, você fica, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Por exemplo, a história de São Francisco de Assis, que num dia ele estava sentindo tentações da carne, e para fugir da tentação, ele tirou as vestes e pulou na roseira. Roseira tem espinhos. E se feriu todo, claro. Aconteceu um milagre que a roseira está lá até hoje. Séculos e séculos se passaram, a roseira continua lá em Assis. Mas, pera, quantas vezes na sua vida você já viu alguém pular na roseira para evitar a tentação? Eu acho que nenhuma, né? Você já viu, não sei se isso é normal, né? Se a gente visse uma coisa dessa, o cara fazendo de propósito, seria meio louco, né? Manicômio nesse cara. Mas você consegue perceber essas histórias de santos, coisas que os santos faziam que não tem sentido uma pessoa normal fazer? Não pode ser uma pessoa normal. Mas o que acontece? Quanto mais você santifica, você recebe a graça santificante. Quando esse organismo sobrenatural começa a crescer dentro de você, ele cresce como uma árvore. Ele está lá como uma sementinha quando está em estado de graça. Você começa a rezar, Deus começa a mandar as graças, aquela semente começa a brotar, começa a virar uma planta. Aí você mexe na terra, você dá água, ela cresce. Vem a chuva, ela cresce, cresce. Até que ela se torna uma árvore e dá frutos. Frutos que a terra sozinha não consegue dar. Isso é um santo. Você vê algo de sobrenatural ali, certo? Próximo ponto. A santidade é algo que eu não sou obrigado a fazer. Tá que você pode falar que a razão da nossa existência é a santidade e o amor. Correto, eu concordo. Mas tem um porém aí. A santidade começa quando você faz algo que você não é obrigado. Se você não quer fazer nada além do que você é obrigado a fazer, talvez você seja salvo. É tipo aquela questão, eu estudo para tirar 6, para passar de ano. Talvez você passe de ano, porque como você é uma pessoa medíocre, como você está medindo aqui, pode ser que você não chegue nem na sua meta, né? Mas quando você quer tirar 10, você já está longe de 10, mas você está fazendo além do que você é obrigado. Tá, que mãe fala que é a nossa obrigação tirar 10. Mas no caso você entendeu aqui que a obrigação é tirar 6 passar de ano, né? 10
É muito diferente. Por exemplo, citando aqui o caso do jovem rico, né? Eu vou deixar a passagem que está aqui nos evangelhos sinóticos, contar a história resumida, né? Chegou um jovem, alguns dizem que é jovem, outros evangelhos dizem que não, mas ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para ser salvo. Jesus fala dos mandamentos: não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe. Ele fala: Senhor, fiz isso desde que eu sou pequeno. E Jesus, como diz São Marcos, olha com ele com amor, com olhar de aprovação. E Jesus diz em seguida: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e me segue. Então, assim, não tem nenhum mandamento que fala vai, vende tudo que tens e me segue, né? Não tem 11º mandamento. Então, primeira coisa, é algo que ele não era obrigado a fazer? Não era obrigado. Ele estava cumprindo os mandamentos, quer dizer que se ele tivesse estado de graça, não sei se está de graça porque Jesus não tinha nos salvado ainda na cruz, né? Mas, enfim, ele estava cumprindo os mandamentos. Quem sabe ele se salve. Mas a questão de ser santo, ele não quis ir além, ele não quis dar aquilo que ele não é obrigado a dar. Então lembre-se disso, a santidade começa onde a obrigação termina. Se você quer ser santo, mas está achando ruim fazer só o que é obrigado, cara, você está muito mal. Por quê? Porque para amar tem que ter generosidade. Você tem que ser generoso, você tem que dar aquilo que eu quero dar livremente. Tá me cobrando X, mas eu quero dar Y, quero dar mais. Porque o Senhor me deu tudo, o que eu posso dar em troca? Ser mesquinho, dar 10%, só 5% de mim, o resto deixa pro mundo, não faz sentido, eu quero dar tudo. E nesse dar tudo, vai, vende tudo que tem e me segue, larga as redes, larga o pai, larga a canoa, larga a empresa, larga tudo para seguir a Jesus, você entrega tudo para Deus, você está sendo generoso. Aí que começa a santidade. E só para terminar, ser santo é ser igreja, né? Porque as pessoas perguntam: a igreja errou, a igreja pecou, olha o que a igreja fez no passado. Cara, onde é que está a fronteira entre você e a igreja? Você faz ideia? A fronteira entre você e a igreja é bem no meio de você, porque você é um campo de batalha, tá ok, querido? Uma parte temos o homem novo, outra parte temos o homem velho. As tentações, as concupiscências, as inclinações, as imperfeições e a graça de Deus, o organismo sobrenatural que vem em nosso auxílio. E nós somos esse constante campo de batalha. Para acabar com esse problema só tem duas saídas. Ou você vira santo de sétima morada, que é os santos mais santos que tem, né? Bem santos, ou você morre, tá? Mas o que é ser igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, configurar-se a Cristo é ser a igreja que Ele nos deixou. Nós somos membros da igreja de Cristo. E quando nós nos tornamos plenamente membros de Cristo, nós nos purificamos e nós vamos ter 100% dessa união no céu, a igreja triunfante, aí nós somos igreja, nós somos santos, de fato. Nós temos essa comunhão, esse casamento, matrimônio com Deus. Então aqui, para terminar, lembrando a frase que São João Paulo II falava: a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Porque quando o jovem for igreja, ele será santo. A igreja é santa. E quando o jovem for igreja, a igreja será jovem. E se você ficou feliz com isso que você ouviu aqui, você falou: nossa, eu quero ser santo, mas acho que não é pra mim, eu sou ninguém, eu sou o Zé Ninguém aí, eu acho que esse negócio de santidade não é pra mim. Saiba que você está errado. Felizmente você está errado, porque a santidade é pra todos. Porque se você existe, é porque Deus te amou, e não desde agora, desde toda a eternidade, tá? Porque Deus pensa em você antes da criação do mundo, tá ok, filho? E a cada momento que você existe, Deus está pensando em você. O Padre Léo falava que a cada batimento do seu coração é Deus falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, cara, se você existe, Deus está te amando e pensando em você agora. E Ele não te criou para ser medíocre, mesquinho, um safado sem vergonha. Ele quer que você ame, tá? Ele te dá a forma de amar. Mas eu tô em pecado, não sei o que. Confessa e peça ajuda pro Padre, que ele vai te dar uma direção. Mas Deus vai te ajudar com a graça. Deus não vai te deixar na mão. Se tem alguém que você tem certeza que nunca vai te abandonar, é Deus. Então, a santidade é para todos. Porque Deus ama a todos, mas ama cada um de nós. Porque para Deus você é único, tá? Você não é um entre 9 bilhões, você é único. Então, mesmo que só exija você no universo, Deus morreria por você da mesma forma, tá? Então, ame a Deus de volta. E esse foi o vídeo de hoje, cansei, né? Porque esse vídeo foi bem longo, né? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se achou alguma coisa que nós temos que melhorar, bota nos comentários também, compartilha com seus amigos, porque informação é bom pra caramba, informação vale muito, principalmente nos dias de hoje. E é isso aí, obrigado, é nóis que voa pro céu.